Boa tarde, amados ouvintes da nossa querida Rádio Aliança. Estamos no ar, programa Por Amor à Vida, em defesa da vida, da família e da sustentabilidade no planeta. E hoje nós estamos aqui com a presença ilustre, e daqui a pouco eu vou contar para vocês, deixar um pouquinho de suspense. Vou primeiro aqui dar uma boa tarde a seu Antônio. Boa tarde, seu Antônio. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos que estão assistindo. Boa tarde, Bianca. Boa tarde, Gomes, amado Gomes, coordenador do nosso Terço dos Homens da Arquidiocese de Niterói. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, seu Antônio, Bianca. Boa tarde, querido e amado ouvintes. Estamos aqui até às 19 horas, com a graça de Deus. Amém. E boa tarde, Bianca. Agora eu vou falar para vocês. Vou dar o meu boa tarde, meu amado e querido Padre Anderson, da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, amigos. Boa tarde. Sua bênção. Deus abençoe. Queridos ouvintes, é uma grande alegria estar aqui agora também na rádio e poder falar com cada um de vocês. Amém. Nosso Padre que hoje vai estar aqui conosco, passando um pouquinho de toda a sabedoria que ele tem, e vamos falar num assunto que para a gente nesse programa é primordial: defesa da vida, que é o mais importante, a coisa mais importante foi a vida que Deus criou, tudo que ele fez para nós. Então nós vamos falar aqui com o nosso Padre. E antes de tudo, vamos pedir, lógico, a bênção, né? E pedir que o Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo em mais esse programa, que não é para nós, é para vocês, amados ouvintes, e principalmente para o nosso Senhor, nosso bom Deus. O Padre pode nos prestigiar com a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, vamos dar início, vou deixar o Padre bem à vontade, a gente vai tentar dar a colaboração para o Padre não sentir-se sozinho, mas ele tem muito assunto aqui para falar em defesa da vida. E vou deixar a bola com o senhor, Padre. Fique à vontade. Padre Anderson, da Nossa Senhora Aparecida, vai estar falando hoje sobre defesa à vida. Bom, muito obrigado uma vez mais, Lúcio, pela possibilidade de estar aqui e fazendo um trabalho próprio do Ministério Sacerdotal, que é pastorear. Amém. Pastorear o rebanho do Senhor. E Santo Agostinho dizia, já no século IV, que o bom pastor é aquele que vê o lobo chegando e denuncia o lobo e protege o rebanho. E Santo Agostinho continuava: o pastor que só falasse coisas agradáveis para o seu rebanho, mas não anunciasse o perigo, ele não seria pastor, mas mercenário. Então, nesse sentido, que eu queria trazer esse tema da defesa da vida para o nosso dia a dia. Precisamos estar muito atentos ao que está acontecendo, porque estamos numa batalha, estamos numa guerra, e numa guerra se guerreia, não se fica somente no quartel general esperando. Fechado, né? Não é exato, fechado. Do inimigo. Tem que ir combater. Exatamente. E o combate faz parte da nossa própria vida cristã. A igreja de Cristo, ela está dividida em 3 partes. A igreja triunfante, que são os santos que estão no céu, junto com Nosso Senhor e Nossa Senhora. A igreja triunfante. Eles já receberam a glória da batalha aqui na terra. A igreja padecente são aquelas almas que estão no purgatório,
purificando-se, já salvas, mas purificando-se para ir para o céu. A igreja padecente. E nós que estamos cá na terra, pertencemos à igreja militante. Militante porque milita. Marcha porque para tem Deus, né? marcha e luta. Marcha e E luta. luta A contra batalha. 3 grandes inimigos: o demônio, o mundo e a carne. O demônio que existe, não é só uma ideia assim inventada na Idade Média, como alguns dizem, para assustar criancinhas. Não, o demônio, um anjo caído, poderoso e inteligentíssimo, que quer seduzir os homens, homicida desde o princípio. Isso é muito interessante o que diz Nosso Senhor, o que diz a Sagrada Escritura do demônio. Ele é homicida, ou seja, ele é assassino desde o princípio e pai da mentira. Essas 2 qualificações do demônio precisam ficar muito claras na nossa cabeça também para o que vamos falar. Ele é assassino desde o princípio e pai da mentira. O mundo, entendido como tudo aquilo que jaz sob o maligno, é inimigo nosso. Toda essa cultura da morte, todo um mundo onde Deus não está no centro, um mundo laicista, anticristão, antirreligioso, todos os ataques à dignidade humana, relegando o ser humano a um nível abaixo até dos animais. Eu tenho um padre amigo meu, o padre Hélio Luciano, possível ver um debate que ele teve como antropóloga numa televisão lá de Santa Catarina, e está no YouTube, podem se procurar o padre Hélio Luciano. Eu não lembro do nome do programa, mas é possível encontrar. Então, ele defendia a vida e a antropóloga era contra a vida, defendia o aborto. E no calor do debate, o padre tentando manter-se calmo, porque era um debate estressante, tendo que explicar o óbvio por uma antropóloga. Uma pessoa que era para entender, né? O que é o ser humano? O que é o ser humano. O nível da discussão foi tal que ela chegou a dizer que ele era um hipócrita defendendo a vida e sendo só contra o aborto. Porque quem defende a vida não poderia comer nem frango, porque ao comer um frango você está matando uma galinha. Que comparação absurda. É ridículo. É mesmo. Ridículo. E Ele chega... é para se alimentar. Exato, não, mas não pode. Pode. Aí depois ele disse que, porque segundo ela, quem Segundo defende ela, a vida podia, né? deveria ser vegetariano. Porque ela igualou a vida animal com a vida humana. E mais, ela não continua aí. Nesse mesmo debate ela fala que as baratas têm racionalidade. Bom, É uma coisa... Vamos muito longe. É outro mundo. Estamos em outro mundo. É que nós estamos em algo tão ridículo, é tão absurdo, a gente não acredita. Por isso muita gente acha que uma hora dessas essa questão do aborto vai acabar, porque é um absurdo. Mas não é assim. Nós vamos falar porque o pai da mentira está por trás. É verdade. E organizações internacionais que movem esse mundo também. Influenciada por ele, né? Exatamente, Influenciada por ele, exatamente. E a carne humana está debilitada pelo pecado e tende facilmente para o que é errado. É verdade. Então, se nós sabemos que nós estamos lutando contra esses 3 grandes inimigos, nós não podemos dormir. Não podemos dormir Nem durante a cochilar, batalha, né? nem cochilar. É verdade. Se alguém cochila, tem que deixar um vigia incentivar. orar e vigiar, né? Exatamente, orar e vigiar. E o exemplo que me vem sempre à cabeça é algo da mitologia grega. A guerra entre os gregos e troianos. Quando os gregos não conseguiam vencer os troianos, Troia era uma cidade inexpugnável, ninguém conseguia entrar ali para vencê-los, os gregos tiveram uma artimanha. Vamos fingir que desistimos da batalha. Vamos fingir que fugimos, que fomos embora. E vamos deixar um presente para os troianos. Um grande cavalo de madeira. Só que dentro desse cavalo vão estar alguns soldados escondidos. É verdade. Os troianos viram que os gregos tinham ido embora, aparentemente. Viram aquele cavalo imenso. Olha, os gregos foram embora e deixaram um presente. Daí vem... Aí a origem do presente de grego. É, ganhar um presente de grego é esse, né? Algo que parece uma maravilha. Quando você vai abrir, nossa, cuidado. Você ganhou uma casa de presente. Depois de todos os impostos que você pagar, você vai ter que pagar pelo que você ganhou. Ainda continua pagando o condomínio. Vai pagar pro resto da vida. Então, os gregos fingiram que foi embora, os troianos abriram as portas da cidade, colocaram o cavalo dentro da cidade e fecharam, festejaram, beberam. Até dormir. Felizes, a guerra acabou. Dormiram felizes. Dormiram felizes. Era o que os gregos esperavam.
quando os troianos dormiram, abre-se a barriga do cavalo de madeira, saem alguns soldados que ali estavam, abrem os portões por dentro, os gregos entram e arrasam a cidade de Troia. Isso. Pois bem, isso está acontecendo agora. E está pegando os católicos dormindo. É verdade. Dormindo. A defesa da vida tem que despertar. Nós precisamos despertar porque o aborto não é uma coisa isolada. Junto com o aborto, há toda uma agenda Ação maligna, né? que é impressionante. Aborto, eutanásia, controle da educação. Eles querem abrir um portão. Exatamente. O cavalo de Troia já está aí. Já está aí. O aborto querendo ser liberado. Essa antropóloga me lembrou. Agora eu acho que eu estou entendendo por que aquele cidadão fez salgadinho com carne humana. Não teve recentemente um fato desse? É possível. Uma pessoa que tinha morrido, ele fez salgadinho para vender com carne humana. Então, para ela, se nós não podíamos comer nem o frango, né? Porque Deus permitiu. Mas é claro. Toda criatura, ele diz para Paulo, claro. eu criei para vocês. Exatamente. Né? Então, Quando Deus criou o homem sobre a terra, disse: crescei e dominai a terra. Exato. Crescei-vos e multiplicai-vos. Dominai a terra. Ela certamente também vai querer comer criancinha, né? Se começar com essa ideia de que pode. É absurdo. Mas isso já acontece hoje. No Brasil, a tartaruga marinha está em processo, está em perigo de extinção. Então elas são muito bem cuidadas. Defende-se a tartaruga, as baleias. Exatamente. O ovo de tartaruga marinha, se alguém destruir um ovo de tartaruga marinha, pode ser preso. Será condenado, impressionante. Mas hoje no Brasil querem liberar o aborto, como já tentaram e estão fazendo com o aborto de encéfalos, etc. Liberar, já abriram uma porta, né, padre? No anteprojeto do novo código, na reforma do Código Penal que está aí, há cada absurdo impressionante, dentre os quais, só vou dizer matar uma baleia, 5 anos de cadeia. Molestar um filhote de baleia, 7 anos de cadeia. Mas querem despenalizar o aborto. Ora, eles têm noção que defender a vida de um filhote de baleia vale mais do que defender a própria baleia. Mas sobre uma criança humana, um feto humano, eles querem despenalizar o aborto. É o mundo de cabeça para baixo. Com certeza. Inclusive, aproveitando, eu não sei se há possibilidade de ligarem para cá. Vamos ter a possibilidade, sim. Anunciar o telefone. Anuncia os telefones. Anuncia o telefone. Nós vamos anunciar agora o telefone da nossa querida Rádio Aliança, que é 2724-2263 e 2604-1553. O padre nos trouxe aqui um presente, né? Para ser sorteado a vocês, amados ouvintes, que estão à nossa escuta e querendo participar, ligue para cá. E ao final do programa vai ser sorteado esse livro. O livro chama-se Catecismo contra o Aborto, Por que Devo Defender a Vida Humana, do Padre Davi Francischini. Então, vamos sortear, aqui está o livro. Então, se tivermos aqui... Muito importante. 2724-2263 ou 2604-1553. Ligue e participe. A Bianca está aqui, à espera da sua ligação. Não precisa se preocupar de que vai falar no ar. Tem pessoas que têm vergonha, né? Ficam acanhadas. Não precisa, basta ligar, dar o nome e passa o nome e o telefone para a Bianca e a Bianca depois vai trazer os nomes aqui que ligaram para o padre Anderson fazer o sorteio. E também pode pedir sua oração, desde já. Então, nesse ponto, a defesa da vida, nós precisamos saber que existem organizações internacionais que estão promovendo o aborto. Eles têm uma agenda de controle populacional que a ONU está querendo implantar no mundo todo. Eles podem pensar assim, esse padre é maluco, é alguma teoria da conspiração. Eu não. Eu tive em mãos não tenho aqui, mas um estudo da ONU de projeção populacional para até 2300.
Então eles fazem uma visão pessimista, uma visão mais realista, uma visão otimista, segundo eles. A visão pessimista, que é o que eles querem que todos comprem, é que se não for controlada a população, será um caos mundial. Faltará alimentos, haverá trilhões de pessoas morando em lugares subdesenvolvidos, será um caos mundial. Uma outra que chegaria até uns 9 bilhões de habitantes da Terra em 2100 e depois cairia para 6 bilhões até 2300. E outra que até 2300 a população cairia até 2 bilhões de pessoas. Ora, se eles preveem a possibilidade de que o planeta Terra tenha 2 bilhões de pessoas, é porque eles já estão projetando como fazer isso. Com certeza. E o projeto é fácil. Exterminando. Multiplica-se o aborto. Aprova-se e incentiva-se relações livres e com anticoncepcionais, se não der certo, o aborto depois. Promovendo-se matrimônios homossexuais que não são em si estéreis. Não Ou vai seja, ter fecundação nenhuma. Há uma projeção da sociedade para em queda. Eles pretendem isso. Isso está ainda. E essas fundações são fundações, por exemplo, Rockefeller, Fundação Ford, Fundação MacArthur, que investem milhões e milhões de dólares em ONGs pelo mundo para promover o aborto. Porque eles sabem que quando o nível de aprovação ao aborto numa nação ultrapassa os 50%, eles podem aprovar já o que eles quiserem. Quando o aborto entra num país, a eutanásia vem depois. Vem várias mortes. E aí vai sendo. Uma outra coisa, para ver como a agenda de morte é sutil. E lembra que nós falamos que o demônio é pai da mentira e assassino desde o princípio. O anteprojeto para a reforma do Código Penal no Brasil está prevendo despenalizar o homicídio culposo entre familiares. O homicídio culposo é o que não se tem culpa, não se tem vontade de matar. Entre familiares. Só que todo homicídio culposo ou doloso, ou seja, com vontade ou sem vontade, precisa ser penalizado. Tudo bem, não será penalizado como se quisesse matá-lo, mas precisa ser penalizado para criar ordem e justiça numa sociedade. Com certeza. Ora, se eles querem despenalizar o homicídio culposo entre familiares, imaginem um só caso. O homem está farto da sua esposa, ou não aguenta mais a sogra, e chama a velhinha: vamos passear, vamos à praia, vamos à serra, olha aqui, pum, empurra, e a mulher: coitada, não tinha vontade. Não acontecerá nada com esse homem. É verdade. Ou seja, isso está promovendo a possibilidade até mesmo de mentes doentias fazerem coisas horrorosas sem penalidade nenhuma. Mas a coisa concreta que eu queria trazer aqui é o que está acontecendo no Brasil e financiada por essas fundações internacionais que estão nos assustando. Essas fundações internacionais estão injetando milhões de dólares no Brasil em organizações, em ONGs, para aprovar o aborto no Brasil. E eles têm táticas para fazer isso. E a ONU está pressionando o governo brasileiro para que... Aceitar e não vetar, né? Exatamente. Porque a presidente tem o direito de vetar qualquer projeto aprovado no Congresso. E é por isso que eu queria trazer aqui. Porque a presidente Dilma, no dia 16 de outubro de 2010, ela era então candidata à presidência da República, ela assinou uma carta de compromisso na qual afirmava, abre aspas, sou pessoalmente contra o aborto e defendo a manutenção da legislação atual sobre o assunto. Eleita presidente da República, não tomarei a iniciativa de propor alterações de pontos que tratem da legislação do aborto e de outros temas concernentes à família. Fecha aspas. Lembram-se que esse foi um ponto fundamental para a eleição dela. Exatamente. Porque ela estava na briga com o José Serra, e os dois
fizeram esse pacto. Exatamente, os dois fizeram. Esse juramento, até mesmo com a Igreja Católica, se eu não me engano, Com ela todos falou os evangélicos na Aparecida do Norte, em São Paulo. Ela foi lá rezar. Foi lá também rezar. Os dois tinham que mostrar agora que eram devotos. Que eram devotos e mostrar que era um favor à vida. E a gente está vendo o contrário. Exato. Então, mas é um compromisso. Ela fez um compromisso que garantiu a eleição dela. Garantiu. Muito bem. Então, independente do que ela tinha dito antes, porque há provas mais que cabais, gravações na internet dela dizendo que é favorável ao aborto, que não, etc, etc, que no Brasil deveria haver aborto legal, etc. Só que ela aqui, 16 de outubro de 2010, ela fez um compromisso. Sou contra, ela disse, esperamos que não seja perjúrio, e disse que eleita presidente não faria nada. Pois bem, vamos ver se essa promessa realmente foi cumprida ou está sendo cumprida. Em 4 de outubro de 2010, portanto, ali antes mesmo das eleições, etc., 2 dias antes, o Diário Oficial da União publicava a prorrogação até fevereiro de 2011 do Termo de Cooperação número 137/2009, assinado alguns dias antes pelo governo Lula, criando no Ministério da Saúde um grupo de estudo e pesquisa para despenalizar o aborto no Brasil e fortalecer o SUS. Ou seja, antes das eleições, o governo já estava preparando um grupo de estudos como despenalizar o aborto no Brasil. Ora, se a presidente Dilma fosse coerente com o que escreveu na carta de 16 de outubro, logo eleita, a primeira coisa que ela faria seria acabar com este grupo de estudo e com pesquisa. certeza. Mas não foi isso que Tinha ela fez. poderes para isso. Mas não foi isso que ela fez. Um novo termo de cooperação, número 217/2010, foi publicado no Diário Oficial do dia 23 de dezembro de 2010 para criar um grupo de estudo e pesquisa para estudar o aborto no Brasil e fortalecer o SUS. A única coisa que ela fez foi tirar o termo despenalizar, Sim. para não assustar demais. Mas o grupo era o mesmo, Continuou mesmo. com os mesmos objetivos, etc. Este novo termo de cooperação foi prorrogado através de nova publicação no Diário Oficial de 22 de dezembro de 2011 e novamente prorrogado com publicação no Diário Oficial de 9 de janeiro de 2012 para vigorar até 30 de agosto de 2012, esse ano agora. Em fevereiro deste ano, de 2012, a presidente Dilma designou a socióloga Eleonora Menicucci, notem bem, gravem bem este nome, Eleonora Menicucci, para ministra da Secretaria de Políticas das Mulheres. A nova ministra, que também integra o grupo de estudo de pesquisa, ela já era parte desse grupo, fez apologia do mesmo, relatou ter se submetido pessoalmente 2 vezes a esta prática e afirmou que levaria para o governo sua militância pelos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. É um nome bonito para dizer aborto. Ou seja, ela foi nomeada diretamente pela presidente Dilma e deu entrevista. Mas de onde o padre tirou isso? Jornal Folha de São Paulo, de 7 de fevereiro de 2012. Eu lembro disso. Ela foi chamada às falas, depois ela voltou atrás. Eu não lembro se a Dilma trocou, botou uma outra. Não, dela, é isso que nós queremos pedir. ou se ela... É ou isso se que nós ela- vamos pedir aqui no final. Eu vou pedir isso. Eu lembro que a imprensa noticiou isso, Exatamente. porque a CNBB chamou logo a atenção para isso. Exatamente. Então, olha só. Ela falou realmente de público. Ela disse que ela fez aborto, é a favor do aborto e vai levar a militância do aborto ao governo. Mas não parou por aí. Ele já está lá. Ela também declarou ter participado na Colômbia de um curso de autocapacitação para que pessoas não médicas pudessem praticar o aborto pela técnica da aspiração manual intrauterina. Ou seja, ela disse que existe uma técnica que não precisa nem de médicos. É algo feito manualmente, como aquela bombinha de medir pressão, aferir pressão. Bota um aparelho de morte dentro da mulher e, por sucção, mata e suga toda a criança que está dentro do ventre da mulher. Todo o risco.
com a saúde da também, mulher. Não, por isso, exatamente. A capacitação é para fazer etc. Duas vidas no É período. duas vidas que está falando. Exatamente. Duas, exatamente. E, então o que elas querem fazer? E outra coisa. Existe um remédio chamado Cytotec, que ele é utilizado nos hospitais e por médicos especializados para cuidar de problemas de estômago, úlcera, etc. Porém, esse remédio tem efeitos abortivos. No fundo, é um abortivo que faz bem para o estômago. Vamos dizer assim, grosso modo. O que acontece? Eles querem liberar esse remédio facilmente. Para quê? Vamos ver para quê. As decisões e os atos de uma pessoa falam mais alto que as palavras faladas ou escritas. Ou seja, o que alguém faz vale mais do que alguém fala. Né? Com a designação de Eleonora Menicucci, com tudo isso, com todo este currículo De morte, né? de morte, como ministra das Políticas para as Mulheres, a presidente Dilma rasgou a carta de 16 de outubro de 2010, pois entrou em contradição com o compromisso assumido naquele documento. Os jornais Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e Correio Brasiliense noticiaram na primeira semana de junho deste ano que o governo Dilma, quebrando todas as promessas feitas, estaria implantando, através do Ministério da Saúde, uma nova estratégia desenvolvida pelos promotores internacionais do aborto para difundir esta prática, burlando a lei, sem por enquanto, modificá-la. Segundo esta estratégia, o sistema de saúde passará a acolher as mulheres que desejam fazer aborto e as orientará sobre como usar corretamente os abortos químicos, garantindo em seguida o atendimento hospitalar, e serão criados centros de aconselhamento para isso. Folha de São Paulo, 6 de junho de 2012. Ou seja, está sendo preparado então cartilhas para ser distribuídas às mulheres. Você quer abortar? O remédio é esse, você pode comprar em tais lugares, etc. Ou remédios, ela vai explicar, porque cada caso é um caso. Talvez possa ser essa de sucção. Eu conheço uma pessoa que tem essa maquininha, ela pode sugar para fazer essa sucção e te matar. Mas isso, como o senhor mesmo lembrou, pode fazer mal a ela. Então, acontecendo algum problema, venha para o SUS, nós vamos dizer como cuidar depois da Manual mulher. de instruções. Voltando lá ao que o padre falou no começo, o pai da mentira, que é o demônio, está sendo usado aqui, porque a gente sabe muito bem que quando nós vamos recorrer ao SUS, temos aí os hospitais sem remédios, com filas, a necessidade tremenda, a nossa saúde não está nada boa, então como que eles ainda vão botar uma campanha dessa de aborto, o custo vai ser muito maior do que às vezes você fazer uma ressonância magnética, que o governo às vezes não paga. Porque no fundo, essas organizações As internacionais... ONGs, né, que faz banca tudo isso. Exato. Não, as ONGs são bancadas por essas organizações. Essas ONGs recebem muito dinheiro. Exatamente, dessas de fora. organizações. Rockefeller, MacArthur, Ford. Ou seja, Algumas agora, padre, estão tentando, através de lei, permitir que as crianças nasçam em casa, sem assistência do médico. Já seria também uma maneira da mãe não precisar procurar médico nem pro pré-natal. E com isso, interromper a vida em qualquer época. É a cultura da morte. É verdade. nesse sentido que nós temos que O estar... Conselho Regional de Medicina foi totalmente contra. Vamos ver se... O assunto está muito bom, mas vamos agora ao apoio cultural e já voltamos. Voltamos! Programa Por Amor à Vida, em defesa da vida, da família e da sustentabilidade no planeta. Voltamos aqui com o nosso queridíssimo Padre Anderson, falando em defesa da vida. E temos aí que com esse tocar aqui do louvor, manifesta, Senhor, o seu poder, manifesta, Senhor, a sua força no meio de nós, para que nós possamos nos levantar contra essa coisa que podemos dizer, que estão tentando incutir em nossa sociedade, o aborto livre, o matar livremente. Padre, e você queira participar,
Ligue para 2724-2263 ou 2604-1553. Vai concorrer ao livro, né, que o padre Isso, o trouxe. Catecismo contra o Aborto. Isso. Então, nós falamos aqui, durante esse intervalo, sobre a importância de entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo. A defesa da vida é tão importante, e a questão do aborto é tão importante, porque ela não vai sozinha. É algo tremendo. Se uma sociedade, se uma mulher não entende que matar seu próprio filho é algo errado, já não, tudo é certo, já não há mais certo e errado. Se o mais óbvio, o mais fácil, a pessoa não consegue entender, a sociedade não consegue entender, estamos perdidos. Por isso nós temos que trabalhar pela defesa da vida, como católicos também. Às vezes, alguns amigos, já conversei até com bispos sobre isso, e alguns dizem assim, não, mas temos que fazer algo e tal, mas não adianta fazer mais nada, porque o aborto vai ser liberado no Brasil mesmo. Não há mais como parar isso. Mas como não? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós estamos negando, né? Exatamente, demais. Se nós estamos negando que somos capazes de ensinar que matar o próprio filho no ventre da mãe é errado, como é que nós vamos querer que o povo acredite que Jesus é Deus, que a Igreja Católica é verdadeira, que Jesus está na Eucaristia, que a Santíssima Trindade existe, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, que é muito mais difícil de entender? Se o que nós estamos vendo Exato, a gente não consegue. não consegue acreditar, O mais simples, uma coisa que um animal defende não faz. seus filhos, seus filhotes, né? Ou seja, é algo tremendo. E continuando, ver o que aconteceu. Na última semana de maio, a ministra Eleonora Menicucci afirmou à Folha de São Paulo que, porque no Brasil, o aborto é crime. Por mais que diga o contrário, é crime despenalizado em alguns casos, mas continua sendo um crime. Eles utilizam de uma falácia dizendo que em certos casos não é crime. Não é verdade. Isso é o que eles querem fazer no novo Código Penal. Está na Constituição. Casos, ele é isento de pena. Mas continua sendo crime. Exato, um crime. Então essa ministra, Eleonora Menicucci, disse à Folha de São Paulo, dia 6 de junho deste ano, abre aspas, somente é crime praticar o próprio aborto, mas que o governo entende que não é crime orientar uma mulher sobre como praticar o aborto. Fechado. Ou seja, é loucura. É crime para quem faz isso também. Não, mas ela está dizendo assim, olha, em outras palavras, olha, o que é crime é matar. Mas nós vemos que não é crime ensinar alguém a matar, até com requinte de crueldade, não é problema. Quer dizer, ela está dizendo que quem vai praticar está cometendo o crime. Mas, agora, o Estado não está errando em ensinar a cometer o crime. Quer dizer, é o inverso de tudo. Exatamente. Porque ela quer mexer, então, com a população. Então, o que alguém sem uma capacidade crítica vai pensar? Olha, realmente, se não é crime ensinar a fazer, por que a única criminosa vai ser a mãe? Então vamos deixar que ela faça e não seja criminalizada. No mínimo é uma apologia. Quando você ensina ou você prega alguma coisa, você está praticando apologia ao crime. Exatamente, exatamente. Mas agora nós temos a marcha da maconha, né? É verdade. Ou seja, se isso não é apologia ao crime, não sei mais o que é. Marcha de várias coisas erradas agora. Tudo ainda, errado. segundo a imprensa, estaria sendo elaborada uma cartilha para orientar as mulheres na realização do aborto com segurança. Imaginem só. Uma cartilha feita para distribuir para fazer aborto com segurança. Isso foi noticiado no estado de São Paulo, dia 7 de junho de 2012. Estaria também sendo elaborado por parte do Ministério da Saúde uma nova norma técnica sobre os cuidados do pré-aborto, sendo que os do pós-aborto já estão garantidos por norma técnica anteriormente publicada. Correio Brasiliense de 9 de junho. Ou seja, vamos preparar o antes, o durante e o depois. Aí, padre, qual é a segurança, o ouvinte deve estar perguntando isso, qual é a segurança que o Estado pode oferecer para esse tipo de prática, se ele não consegue oferecer segurança para nada? Para nada, nem na casa da gente, nem dentro do nosso próprio lar a gente tem segurança. Para nada. Como é que vai... Hoje os hospitais estão, como o Lúcio falou no início, os hospitais estão abarrotados de pessoas nos corredores, em cima de macas, médicos operam, pessoas em cima de maca, porque não tem local para fazer, não existe salas de centro cirúrgico para todo mundo.
E onde é que eles vão botar essa população que vai para lá com o incentivo do governo? Vai para lá para realizar o aborto, ou realiza e vai para lá para ser Ou atendido? pós-aborto, não sei. Então, quer dizer, estão exterminando a população. Mas aí nós estamos esquecendo algo. Existem bilhões de dólares esperando entrar no Brasil na hora que o aborto for legalizado. O dinheiro não virá do governo. Dólares que eles vão usar para desviar, como muitos desviam. Não vão, isso eles vão Porque querer. não vão usar. Não, as fundações vão querer que isso utilize, porque é projeto deles que o aborto seja legalizado. Como já foi nos Estados Unidos, como foi na Europa, o problema é que eles têm uma pedra no sapato, a América Latina. A América Latina é o único lugar do planeta onde o aborto não entrou como eles querem. Católico. A Igreja Católica. A Igreja Católica Então, é forte, né? mesmo que o SUS fosse maravilhoso, como é, por exemplo, entre aspas, o SUS... No papel ele é lindo. Não, digo na Europa. hospitais, Os hospitais são espetaculares na Europa. Mas mesmo que tudo fosse perfeito, não justifica o genocídio das crianças. Você matar o próprio filho, isso? E ainda pessoas que se utilizam argumentos sentimentais. Agora eles sabem como fazer. Se eles veem que num lugar a resistência ao aborto é muito grande, qual é o apelo deles? 3 casos. Por exemplo, anencefalia, risco de vida para a mãe e estupro. Aí mexeu com o coração do povo. Eles sabem fazer isso. Só que a vida humana, toda ela é digna, independente se ela é perfeita fisicamente ou não. O ser humano tem... É vida, né? É vida humana. É vida. Não é vida de animal, não é uma samambaia, é o ser humano. Seja deficiente físico, seja deficiente mental, seja com problemas de anencefalia, seja durando muito ou pouco tempo. Alguém poderá dizer, não, mas é muito duro para a mãe, sabendo que a criança vai morrer logo. Alto lá. Nos casos Eu aí tenho um exemplo. Não, mas mesmo que existem casos de Eu tenho um exemplo que a menina está viva, já fez 13 anos. Mas mesmo que viva pouco tempo, a vida humana não se mede pelo tempo que se pode viver. Porque senão, toda pessoa com câncer terminal não iria para o hospital, iria para matá-la. Tem muitos aí que está com o médico dá um mês de vida, 2 meses de vida. Então vai fazer o quê? Vai matá-la logo? Padre, Só porque vai durar pouco tempo? Minha A vida sobrinha. humana vale viver... a neta de minha irmã, Vivian, ela, quando nasceu, tinha esse problema no cérebro, ele tinha, no máximo, 3 anos de vida, no máximo. O médico, Dr. Paragó, faço questão de dizer o nome desse brilhante médico, no hospital, no pronto-socorro de São Gonçalo, no hospital de São Gonçalo. A minha irmã implorou a ele, porque ele precisava salvar a neta, que ela queria, e ele disse, olha, tem que fazer uma cirurgia, se eu conseguir colocar, eu não sei qual foi a placa, o que colocaram no cérebro dela. Se eu não me engano, Essa menina, o tempo de duração de vida seria de 3 anos, ela já fez agora 13 anos. Maravilha. Porque a avó brigou, o doutor Paragó, e agora colocaram uma segunda, e ela continua viva. Bendito seja Graças a E Deus. dando alegria, e louvando o Senhor. Exato, que bom. Canta louvores como pouca gente. Mas a questão é, mesmo que a criança não vá sobreviver, Certo. a vida humana vale ser vivida porque é vida humana. Ponto. Sabe quem dizia o contrário? Hitler. Adolf Hitler. No seu livro Mein Kampf, ele disse que uma vida que não tem projeção para viver muito tempo não merece ser vivida. E por isso campos de concentração. Não. Outro caso, risco de vida para a mãe. Sim, aí eles pegam na questão... Mas a medicina está muito avançada. Exato. E ela precisa avançar mais. Devemos salvar as 2 vidas. Será que o aborto, vamos pensar mesmo tecnicamente falando, será que a única solução é matar uma vida para salvar outra? Ou será que não é possível avançar na medicina para salvar as 2 vidas? Nesse Não, caso, é matar uma vida e colocar em risco a outra, porque Claro. todo aborto coloca a mãe em risco de vida. Em vez de se defender, eles querem, né, destruir. Exato. E por último, a questão da violação da mulher e do estuprador. Ou seja, é uma coisa horrível. Que Deus misericórdia. Agora, a única pessoa que não merece nada é o inocente criança. Exatamente. Por que então não vamos pedir a pena de morte por estuprador, não por a criança que nasceu? É verdade.
Não, Indefeso. ou seja, Quem vale a ele, pena ele, Quem se punir é ele. pena de morte, não, se alguém falar isso, direitos humanos de Deus. Ah, Mas no estatuto, na Constituição, é cláusula pétrea. Não pode ter prisão perpétua nem pena de morte. Sim. E estão Mas aplicando estão a pena de morte decretando para a criança. para o nascituro. Ou seja, além inocente daquela não tem mulher, culpa, além daquela mulher ser violentada horrorosamente, ainda querem que ela carregue na consciência o assassinato do seu próprio Outro filho. peso ainda, né? Outro Mas- peso. É verdade. E mais, este homem que fez essa atrocidade, esse monstro, ele será julgado, terá advogado de defesa, etc. Ele será condenado depois de todo um julgamento. Todos os seus direitos. Todos os seus direitos. O inocente morrerá sem poder ser ouvido, e lá, tchum, Sem diretamente. ver a luz, né? Sem falar. Sem ver a luz, etc. E esse monstro daqui a pouco vai estar na rua para cometer outros abortos. E as crianças, e nós estamos eliminando a inocência e deixando soltos aí os bárbaros. Então, exatamente é o que eu queria trazer aqui, esse despertar da consciência católica. Como coroamento de todo esse trabalho de difusão da prática do aborto, mesmo deixando as leis como estão, o Correio Brasiliense, no dia 9 de junho, noticia a possibilidade por parte do Ministério da Saúde de liberar para o público a venda de drogas abortivos atualmente em uso somente nos hospitais. Ou seja, para terminar todo o plano, eles querem que esses abortivos estilo Citotec sejam liberados nas farmácias. Então qualquer pessoa possa comprar. Ou seja, com propaganda para o aborto, com cartilha na mão e remédio na farmácia, o aborto vai se multiplicar. Com certeza. É como... Aquilo que já existe, né? Nós já Exatamente. sabemos que existe. Claro, mas não nos números que eles dão. Eles dizem que milhões de mulheres morrem no Brasil. Isso é balela. Os dados, os próprios dados oficiais do SUS, que podem ser facilmente verificáveis na internet, oficiais do SUS. O número de mortes de mulheres por todas as doenças, por todas as causas, não chegam aos milhões que eles dizem. E aí depois vem lá todas as especificidades de mortes de mulheres. Ou seja, eles mentem. Porque dizia Rousseau na Revolução Francesa, mente, alguma coisa vai ficar. Essa é a tática. Tem uns Tanto que chegam ao mentira. ponto de acreditar na própria mentira. Em qualquer época vai lembrar daquilo que não foi. E existem os idiotas úteis, que no verdade. fundo é a grande maioria que segue esses poucos pensadores. No fundo, mesmo nesses partidos que promovem o aborto, etc, Alguns seguidores, né? Ou seja, são poucos pensadores e outra é massa. Massa Verdade. de idiotas inúteis. Perdão, idiotas úteis, que são utilizados. Então, até católicos. Quantos católicos acabaram Católico entre aspas, acreditando? né? Não, mas até católicos de verdade. Não estou dizendo que católico aprova o aborto, não, porque isso é realmente muito entre aspas. Mas católicos que acreditam que certas pessoas que já promovem o aborto, certos partidos que já promovem, está nas constituições, expulsaram 2 de seus membros só porque eram contra o aborto, acredito que esse partido ainda pode fazer alguma coisa pelo país. Bom, de fato, esta é a política da presidente Dilma. Incentivar e difundir o aborto, favorecendo os interesses de organismos internacionais que querem impor o controle demográfico aos países em desenvolvimento, mesmo se isso leva a presidente a desrespeitar a vontade da maioria do povo brasileiro, que é contrária ao aborto, e a infringir as mais elementares regras da democracia. Dizem que são tão democráticos, mas o povo brasileiro é massivamente contra o aborto. Mas estão colocando o aborto goela abaixo. E aí eu digo uma coisa, aproveito para os ouvintes também poderem continuar sua formação, sua pesquisa, quem tiver acesso à internet, procurar, por exemplo, os vídeos aula do Padre Paulo Ricardo. O Padre Paulo Ricardo tem vários vídeos na internet de aula e ele tem alertado muito a população sobre o que está acontecendo no Brasil. E, como eu comentava com o Lúcio no caminho, ontem a Elba Ramalho, cantora Elba Ramalho, fez um vídeo que quem ouviu o programa hoje e vê o vídeo dela vai pensar que um copiou o outro.
Já. Mas eu tinha feito o programa em outra rádio antes de saber Ah, que ontem, nós estava falando. A Elba, eu sei que ela tem, inclusive, uma instituição que acolhe. Ela diz o seguinte: se você quer abortar teu filho, deixa nascer e me dá que eu crio. Exatamente, exatamente. Ou seja, então, quem tiver acesso à internet também pode procurar. Elba Ramalho denuncia o aborto no Brasil. O outro é o padre Paulo Ricardo. da Diocese de Cuiabá, no Mato Grosso. E eu gostaria que o pessoal visse também, padre, o grito silêncio. O grito silencioso. O grito silencioso. Quem puder acessar na internet também é possível no YouTube. Vejam esse filme. O grito silencioso. O grito silencioso. E aí você vai ver o absurdo que se faz com uma criança, como que ela tenta gritar, ela grita. É feito por um médico, o Dr. Nathanson, que fez milhares de abortos nos Estados Unidos, mas em determinado momento ele se converte. Então ele faz esse vídeo para tirar a falácia do aborto e faz um apelo, olha, mostrar esse vídeo para qualquer mulher que pense fazer um aborto. 90% das mulheres que assistem esse vídeo desistem na hora. Eu mostrei isso quando eu estava fazendo a parte da minha faculdade de Direito, e eu que eu fiz uma defesa da vida, e o professor, ele era favorável à morte. E nós debatemos, mas enfim, foi dado sucesso ali a defesa, e eu coloquei esse vídeo, e no momento tinha até mulheres grávidas na sala de aula. Gente, para não deixar elas em pânico também, eu pedi que, se fosse o caso, elas, se quisessem, elas se retirassem, porque o filme é pesado, é isso que eu estou querendo passar. Quem tiver, veja, mas sabe que ali vai ter cenas pesadíssimas, que é muito boa para você se orientar e saber mesmo o que Porque quando acontece. se fala de aborto, se fala como se fosse uma palavra que não tivesse nenhuma relação com a realidade. Mas a realidade é duríssima, é uma coisa monstruosa. Os tipos de aborto, por exemplo, que existem nesse catecismo contra o aborto, que quem ligar está concorrendo, existem vários tipos. Aqui ele explica alguns tipos que são horríveis, não? Porque é por sucção. A coisa é muito violenta. Química que queima a criança A coisa é muito toda. violenta. Tem mães Aborto que... por envenenamento salino, aborto por sucção, aborto por curetagem e dilatação, aborto por nascimento parcial, aborto por operação cesárea ou esterotomia, aborto com uso de prostaglandina, esses são remédios, aborto por pílula RU486, etc. São vários tipos. Pílula do dia seguinte. E nós que defendemos a vida, e nós que oramos até pelos presidiários, mesmo aqueles que cometeram crimes de morte, que são pessoas que merecem uma nova oportunidade para se ressocializarem, para poderem ser úteis, né? E se arrependerem do mal que fez. Nós que vemos aí famílias criando 5, 6 cachorros, né? Tem pessoas com 10, 15 gatos em casa, não pode criar aquela criança que vai nascer. Por quê? Porque é indesejada, porque não é esperada. Não é só o crime em relação ao ser humano, não. É crime também contra Deus. Porque ele não permite isso, ele não quer isso para nenhum de nós. Exatamente. É bom que todos tenham consciência disso. Então, por último, aqui eu também queria só dizer alguma coisa, um apelo e uma última coisinha, um tipo de apostolado. Em primeiro lugar, queremos que o governo faça alguma coisa. A presidente Dilma prometeu, e ela deve cumprir o que ela prometeu. Se ela é contra o aborto, como ela prometeu por escrito, e ela disse que, eleita presidente, não tomará iniciativa nenhuma, ela deve fazer alguma coisa. Não adianta só que ela apareça agora de novo dizendo que é contra. Queremos agora atitudes. E que atitudes? A demissão imediata da ministra Eleonora Mendicucci da Secretaria das Políticas para as Mulheres, porque ela não representa as mulheres brasileiras. Com certeza. Verdade. E está indo contra a promessa da própria presidente Dilma. Está manchando uma promessa de candidatura. A demissão imediata do secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Elvésio Magalhães, que
que está coordenando a implantação das novas medidas a serem tomadas por esse Ministério. Essa norma técnica do Ministério da Saúde para promover o aborto. É ele quem está fazendo. E o rompimento imediato dos convênios do Ministério da Saúde com o grupo de estudo e pesquisa sobre o aborto no Brasil, que é o que está, ou seja, eles estão estudando e estão ensinando o governo o que o governo tem que fazer. Por isso que eles estão nessa sequência. Aborto anencéfalos, agora essa norma técnica, agora distribuir cartilhas, depois distribuir os remédios. Tudo esse grupo de estudo é que está ensinando o governo como fazê-lo. Ou seja, romper com esse grupo de estudo, indiretamente. E eles não têm muita consciência, porque nós fomos na audiência pública que teve no Rio de Janeiro, no fórum, o senhor até ficou sabendo na Alerj, né? E lá nós mostramos, tinha várias pessoas em defesa da vida, pró-vida. Então, estávamos lá, eu e minha esposa, e nós defendemos a vida, falamos e mostramos várias estatísticas. E eles pediram, o ministro estava lá, e ele pediu para que a gente mandasse para ele aquelas estatísticas, porque eles não tinham conhecimento. Ou então, eles estão escutando muitas vezes essas pessoas e deixando de escutar a população. Exatamente. Então, nesse sentido, e agora, meus caros ouvintes, vocês têm a possibilidade, nessas eleições também, de mostrar para que viemos. Candidatos que estejam abertamente pró-vida e pró-família. Ou seja, nós precisamos, como os bispos do Regional Leste 1 disseram como que deve ser bem claro ali naquela carta dos bispos, né, Fábio? Exatamente. Nós lemos e está bem claro ali o que eles querem. querem. Francisco assinou, todos os bispos do Regional Leste 1, então é algo que precisa ser muito bem ouvido e mostrarmos também nas urnas um recado para o governo. É verdade. É isso aí, amados ouvintes. Estamos chegando ao término desse primeiro bloco, que logo após ao Ângelo nós faremos o texto dos homens. E eu aqui quero deixar o meu padre à vontade, se quiser mandar alguma mensagem, se despedir. E se quiser fazer o anjo para a gente também. Eu pedi até que a Bianca deixe o padre fazer o ângelo em vez de botar no ar o ângelo. Bom? Então eu queria mandar um abraço especial para todos os ouvintes, especialmente para os meus paroquianos da Paróquia Nossa Senhora Aparecida do Patronato. Certamente há vários paroquianos escutando. Com certeza. E estamos aí. Na próxima semana, daqui a 15 dias, na verdade, vamos celebrar a Semana da Família lá na paróquia. E queremos exatamente que essa Semana da Família, a nível paroquial, seja uma grande promoção em defesa da vida e da família, um grito de ordem de batalha contra as forças infernais que querem destruir a vida e a família, mas ao mesmo tempo de confiança em Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, para que defenda a infância desvalida, como diz o seu próprio hino, a infância desvalida. Hoje a infância desvalida são essas crianças no ventre de suas mães, não só os menores abandonados, também eles, mas também a infância desvalida, quantos que estão nos ventres de suas mães, perigando, sabe, será se vai nascer, não vai nascer, etc. Então, que Deus abençoe a todos, muito obrigado pela paciência de ouvirem tanto. Sinta sempre à vontade. Uma maravilha, Padre. O coração da gente canta, Por Amor à Vida. Uma hora dessa, saber que a vida está sendo exaltada. E o programa Por Amor à Vida sempre está à sua disposição, Padre. Muito obrigado. Fique à vontade. Vamos ouvir um louvor. Não, vamos ao Ângelus, que já está no horário do Ângelus, e depois a gente vai para o louvor e o apoio. O anjo do Senhor anunciou a Maria, E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém.